E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Vitec, professor de programação, e no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que ele é muito importante na programação, que é o conceito de lógica de programação, né? O que é isso? Bom, basicamente, lógica de programação é o ato de você conseguir escrever códigos de uma maneira que o computador consiga interpretar, né? Esses códigos nós chamamos de algoritmos. Então, peraí, como assim? O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos, né, que quando bem escritos, bem elaborados e estruturados, vão resolver um problema. Então, é assim que funciona a programação. Você tem que trazer algo do mundo real para o mundo virtual, só que você tem que escrever isso de uma maneira que o computador entenda, né? E essa é a parte delicada. Mas vamos lá, vamos começar bem tranquilo. Imagina uma coisa bem simples. Como seria, por exemplo, um algoritmo para escovar os dentes? Algo que fazemos todos os dias. Então, como seria aqui um algoritmo para escovar os dentes? Então, olha só. Vou escrever aqui, ó, algoritmo, escovar dentes. Escovar dente. Então, aqui está o início do meu algoritmo, né? Então, para eu escovar um dente, o que eu vou fazer? Bom, pego a escova de dente. E aí eu pego também a pasta de dente. Destampo a pasta, acrescento pasta de dente à escova, escovo os dentes. Minto, né? Antes de escovar o dente, você vai tampar a pasta de dente, né? Tampar a pasta de dente. Aí sim, escovar os dentes. Lavar a boca. E, bom, digamos que seja isso, né? Um passo a passo bem simples. Então aqui é o meu fim algoritmo. Então perceba que eu escrevi aqui uma sequência de passos, né? Que estão bem escritos, bem elaborados, que vão resolver o meu problema. Que é o quê? Escovar os dentes. Então perceba que é uma coisa muito simples nesse caso, né? Mas perceba também que esse algoritmo ele pode ser escrito de maneiras diferentes. Por exemplo, eu poderia colocar aqui a maneira que eu vou escovar os dentes. Eu poderia colocar escovar os dentes 20 vezes de um lado, 20 vezes de outro, 20 vezes dentes de baixo, dentes de cima, escova a língua. Então, o algoritmo ele pode ser escrito, galera, de diversas formas diferentes. Então, eu posso escrever um código de diversas maneiras diferentes para resolver o mesmo problema. Então, esse é o desafio da programação. Você pegar algo do mundo real e trazer para o mundo virtual. Claro que não vai ser assim, né? Só um exemplo de mostrar como é que se escreve um algoritmo. Então, esse é o grande desafio. Você escrever códigos dessa maneira, que o computador entenda. Então, ele segue uma série de estruturas lógicas para isso. Eu não vou detalhar quais são essas estruturas aqui nesse vídeo, porque não é o foco, né? Eu vou detalhar tudo isso no curso de front-end que eu vou elaborar lá no início do ano, né? 2023 agora. Vai ter um módulo de lógica de programação que eu vou detalhar tudo isso bem melhor, né? Mas basicamente o que a gente precisa entender para esse vídeo? Então eu vou escrever código de uma maneira que o computador entenda. E para isso, existem programas que servem para a gente aprender a lógica de programação. Um desses programas é o Visual G, que está até já aqui aberto no meu computador, né? Eu vou até criar um novo documento aqui. Não vou salvar. Então, esse aqui é o Visual G, ó. É um programa que foi criado para o estudo de lógica de programação. Foi inventado por um professor brasileiro mesmo, né? Antônio Carlos aqui. E ele inventou esse software justamente para poder estudar a programação, para a gente entender como é que um código funciona. Então, presta atenção aqui, ó. Olha só. Eu vou apagar tudo isso aqui, para não ficar tão poluído. Eu vou escrever aqui uma estrutura. Não foque nisso, né? É só questão de estrutura do sistema, do software. Mas vamos lá. Eu vou escrever aqui um código muito simples. Toda linguagem de programação, quando você quer escrever alguma coisa na tela, essa linguagem ela tem um código para isso. Por exemplo, para escrever na tela com JavaScript, utilizamos console.log. Para escrever na tela alguma coisa com PHP, nós utilizamos o comando echo. Para escrever na tela com Java, nós utilizamos system.out.print. Então, cada linguagem de programação
vai ter uma forma de escrever na tela. Então, aqui com o programa de estudo, nós vamos simplesmente dar um escreva, certo? Esse é o comando para escrever na tela. Cada linguagem vai ter a sua, mas aqui para a gente entender isso, basta colocar o comando escreva. Beleza? Então, olha só, eu vou escrever o quê? Então, todo o primeiro código de qualquer coisa que estamos aprendendo primeiramente no mundo da programação, esse código tem que ser olá mundo, certo? Se não for esse código, você nunca vai aprender essa tecnologia. Então, não vamos arriscar, né? Então, olha só, eu coloquei aqui, escreva olá mundo, e repare na sintaxe. O que é a sintaxe? É como você vai escrever esse código. Onde ficam os parênteses, aspas duplas. Reparo que são duas aspas duplas, são duas aspas duplas, né? Não aspas simples. Não, com aspas simples não funciona. Então, para programação, na hora de escrever um código, a sintaxe, ela tem que ser rigorosamente seguida, porque se não for, vai dar problema. Então aqui a gente já viu, ó. Então até quando eu coloco aqui as aspas duplas, ó, ele fica até em vermelho, né? Ele entende que isso aqui é o quê? É um texto. Então, aqui no Visual G, para eu executar esse programa, eu vou apertar aqui, ó, a tecla F9. Então, quando eu aperto aqui F9, olha só, ele executou aquilo e escreveu o que eu mandei ele escrever, certo? Olá, mundo. Então, vamos continuar aqui, vamos escrever mais algumas coisas. Então, vou dar um outro escreva aqui embaixo e vou escrever assim. Estamos dando os primeiros passos com lógica de programação. Então, repara aqui, eu coloquei para escrever. Vamos executar isso aqui. Então, olá mundo, estamos aprendendo lógica de programação. Ué, mas por que ele não quebrou uma linha? Não é se eu escrevi aqui na linha de baixo? Porque na linguagem, galera, temos que ser completamente específicos com o que a gente quer. O computador, a gente pode até ser estranho falar isso, mas o computador ele é burro, né? Ele só é altamente obediente. Ele só é muito obediente. Então, ele vai fazer exatamente o que eu mandar. Então, para ele quebrar uma linha, eu tenho que dizer o código para ele quebrar uma linha. Então, aqui no Visual G, basta colocar um escreva L, né? Escreva na linha de baixo, por assim dizer. Então, quando eu dou um escreva L, olha só, ele já vai escrever aqui na linha de baixo. Beleza? Então, dessa forma, nós estamos começando a escrever algoritmos. Mas bora fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada aqui, ó. Por exemplo, eu vou escrever aqui um algoritmo para somar dois números, certo? Um algoritmo para somar dois números. Então, na programação, nós temos o conceito de variáveis. O que é isso? É basicamente um local ali onde eu vou armazenar algum certo tipo de dado, certo? Então, presta atenção aqui, ó. Eu vou criar uma variável número. Eu vou dizer que essa variável número, eu vou armazenar um número inteiro nela. Certo? Um número inteiro. E eu vou criar também, ó, além desse número, eu vou criar, por exemplo, número 1 e número 2. Certo? Duas variáveis do tipo inteiro, ou seja, eu vou armazenar um valor inteiro nela. 5, 6, 10, 1000, um número. Certo? Só que um número inteiro, não um número decimal. Perceba, essa é a diferença. Se fosse um número decimal, eu teria que dizer aqui, ó, vai ser uma variável do tipo real, né? Que aí sim eu poderia colocar 10.5, 6.3, né, um valor decimal. Mas nesse exemplo eu vou utilizar um valor inteiro mesmo. E olha só, eu vou pedir para o usuário inserir dois valores, e esses valores eu vou pedir para o meu algoritmo somar. Então presta atenção, eu vou dar um escreva, eu vou dar aqui, ó, um escreva para o usuário, e vou dizer o seguinte, informe um número. O que vai acontecer? Eu vou escrever isso na tela e eu tenho que ler esse número que o usuário vai informar. Então, eu vou ler esse número, eu vou ler esse número e armazenar na variável número 1. Então, no momento em que eu escrever um número, esse número vai ser armazenado na variável número 1, que era o tipo inteiro. Então, olha só, quando eu executo isso aqui, informe o número, ó, o cursor está piscando, então ele está esperando eu informar um número. Vou colocar aqui, ó, número 7, por exemplo. Pronto. Foi só isso que ele fez, né? Foi só isso que eu mandei ele fazer. Informar um número e receber esse número. Repara aqui, ó. Área das variáveis de memória. Olha a minha variável número 1, ó. Está valendo 7, né? Que foi o número que eu coloquei.
Só que eu não mandei escrever esse número. O algoritmo recebeu, né? Acrescentou na variável, mas ficou por isso mesmo. Se eu quiser mostrar o valor dessa variável, então eu tenho que mandar escrever. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um escreva e vou falar aqui, ó, número 1. Então, no momento em que eu atribuir um valor à variável número 1, eu já vou escrever esse valor. Olha só, para a gente ver. Informa um número 10. Então, 10. Ele escreveu 10. Informe um número 7. Então, ele escreveu 7. Só que eu quero o quê? Informar dois números e somá-los, correto? Então, eu vou armazenar, eu vou criar aqui uma variável número 1. Então, vou dar um outro escreva aqui, ó. E vou colocar informe outro número. Vai ficar bonitinho. Eu vou ler esse outro número e armazenar na variável número 2. Repare que tem que ser dois locais diferentes, né? São dois números diferentes. Não tem como deixar eles no mesmo local, correto? Então, beleza. Acrescentei um número aqui e um número aqui. Agora eu preciso fazer essa soma. Então, olha só. Perceba que essa soma, eu também tenho que criar uma variável para receber o valor dessa soma. Vai ser um valor novo, né? Um valor diferente. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou declarar uma outra variável aqui, que eu vou chamar de soma. Certo? E essa soma, o que vai acontecer? Ó? Eu vou dizer que a minha soma, ela vai receber, certo? Aqui é a sintaxe de como o Visual G funciona, né? De como o Portugal funciona, que é essa linguagem que estamos utilizando, códigos em português. Foi batizada de Portugal. Então, eu vou dizer que a minha soma vai ser número 1 mais número 2. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar aqui no número 1, 5, e aqui também 5, então, a minha variável soma vai receber quanto? 5 mais 5 é 10. E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou dar um escreva aqui e vou mostrar o valor dessa soma. Então, vou só escrever aqui, ó, soma. Bora ver se funcionou? Então, eu vou executar. Informe um número, 5. Informe outro número, 5. Então, olha lá, 10. Só que eu posso formatar isso aqui de uma maneira mais bonita, mais atraente, né? Escrever uma mensagem e mostrar para o usuário essa mensagem. Então, olha só. Eu vou colocar aqui uma mensagem, ó. O resultado da soma é. E aí, ó, o que eu faço para inserir essa soma aqui? Eu não posso colocar aqui, ó, o resultado da variável é soma, porque ele vai entender que é um texto, né? Eu preciso explicar para ele que isso aqui é uma variável. Então, como é que eu faço isso, ó? O conceito de concatenar variáveis. Então, para fazer isso, ó, depois das aspas duplas, eu coloco uma vírgula e eu escrevo soma. Então, aqui, depois o resultado da soma é, ele vai escrever a soma que foi feita, que foi calculada. Então, bora ver. Informe um número 10, outro número 5. Então, o resultado da soma é 15. Então, informe um número 500, outro número 1237. Então, o resultado da soma é 1737. Certo? Então, isso é o desafio da programação, escrevermos códigos de uma maneira que o computador entenda. Repara que esse código foi bem simples, mas a gente sabe que isso pode ser muito mais complexo, né? Vamos começar bem devagar. Então, olha só, vamos criar mais um exemplo aqui para a gente fechar esse conhecimento. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu vou criar um algoritmo em que eu vou informar 4 notas de um aluno, vou informar 2 notas de um aluno, e aí eu vou calcular a média desse aluno e vou calcular a situação desse aluno, ou seja, digamos que a média seja 7. Então, se o aluno tira 7 ou mais, ele passa. Se ele tira menos de 7, ele vai ser reprovado, né? Vamos supor esse exemplo. Então, olha só. Vou até criar de novo aqui, ó. Então, vamos lá. Vou dar um escreva aqui e vou pedir para o usuário informar o nome também, né? Vamos deixar mais completinho. Então, nome. Eu vou ler esse nome e armazenar na variável que eu vou chamar de nome, né? E aqui em cima, ó, eu vou declarar minha variável nome. Só que repara que nome não vai ser um valor inteiro, né? Porque nome não é um número, são letras, são caracteres. Então eu vou dizer que nome é do tipo caractere. Beleza? Então, vamos continuar. Vou aqui, ó, dar um outro escreva e vou falar nota 1. Ou seja, qual que foi a primeira nota? Eu vou ler isso e vou armazenar na variável que eu vou chamar de N1, de nota 1, certo? Então, vou dar um outro escreva aqui, nota 2, vai ser lido e armazenado na variável nota 2. E aqui em cima eu tenho que declarar essas variáveis, né? E tem esse conceito na programação, de eu tenho que especificar o que essa variável vai receber. Qual o tipo primitivo, né, que a gente diz? Qual o tipo primitivo?
É inteiro, ele é real, ele é caractere, ele pode ser lógico também. Não, mas é tudo na calma. Então olha só, eu vou dizer que a variável N1 e N2 vão ser o tipo real. Por que real? Porque uma nota ela pode ser quebrada. 6,5, 7,3, 5,9. Então se eu não coloco que é do tipo real, ele vai desconsiderar a parte decimal. Se eu colocar no tipo inteiro, na verdade, né? Se eu colocar no tipo inteiro, ele desconsidera a parte real. Então imagina, você tirou 6,9. Você botou para armazenar essas notas como tipo inteiro. Então ele vai pegar o quê? Sua parte inteira, 6. Os seus 9 décimos vão, né? Vão voar. E não é legal, né? Por isso que existe esse conceito. Cada tipo primitivo para determinado tipo de variável. Beleza? Então vamos lá. Acrescentei aqui. O que eu vou fazer? Como é que funciona uma média aritmética, gente? Então, muito simples, ó. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de média, certo? E essa média vai ser o quê? O meu N1 mais o meu N2, certo? Minhas duas notas somadas dividido por 2, né? São duas notas. Só que repara o seguinte. Aqui também existe a ordem de precedência da matemática. Então, uma divisão, ela vem primeiro do que uma soma. Então, se eu deixar dessa forma, ele vai fazer o quê? Vai pegar a nota 2, dividir por 2 e somar com a nota 1. Não é isso que eu quero, né? Eu quero a minha nota 1 mais a minha nota 2 e o resultado disso divide por 2. Aí sim. Então, vamos ver se até aqui está funcionando. Ó. Vou dar um escreva. Eu vou dizer o seguinte, média. A média vai ser a média aqui. Beleza? Então, vamos executar. Então, nome... nem mostrei ainda, né? Então, 5 mais 5. Opa, um erro. Olha só, variável média não encontrada, né? Eu não declarei a variável, então ele não sabe o que essa variável vai receber. Eu preciso dizer para ele. Então, eu vou dizer que a minha variável média também vai ser real, certo? Então, vamos lá. Nota 1, 5, 5. Então, minha média é 5. 5 mais 5, 10, dividido por 2, 5. Certo? Então ele está calculando a minha média. Ó. Se eu colocar aqui 6,7 mais 8,9, a média é 7,8. Ele calculou e mostrou para mim. E agora bora colocar a situação desse aluno. Bom, se a nota dele for maior que 7, ele está aprovado. Se não for maior que 7, ele está reprovado. Maior ou igual a 7, né? Porque a média é 7. Então se ele tirar 7 ou mais, aprovado. Menos de 7, reprovado. Então olha só. Repara... Pensa comigo, se a média dele for maior ou igual a 7, então é assim que nós escrevemos, né? O operador relacional de maior ou igual. Então, o que vai escrever? Ó? Eu vou escrever aqui o seguinte, vou dar um escreva, situação, aprovado, né? Agora, se não for maior ou igual a 7, só pode ser menor que 7, né? Então, se não for maior que 7, eu vou escrever o seguinte, situação, reprovado. E aí, eu tenho que fechar esse bloco de código. Então, fim, se, né? Para fechar esse se aqui, ó, tudo que abre, fecha. Então, perceba esse código. Vou informar o nome do usuário, escrever a média, e olha só, para ficar legal, ó, eu vou escrever aqui também o nome, né? Vou escrever aqui, ó. Nome vai ser o que eu coloquei na variável nome, certo? Então, olha só. Nome, Vitor. Nota 1, 6.7. Nota 2, 7.6. Opa. Nome, Vitor. Média, 7.15. Situação, aprovado, né? Só que, olha só, como ele ficou tudo numa linha só. Tenho que quebrar a linha, né? Então... escreva L nome, escreva L média e, dependendo da situação, né, vou dar um escreva L nos dois também, para ele quebrar a linha. Então, olha lá. Nome, Vitor. Então, se eu tirar aqui, ó, nota 1, 5, nota 2, 5. Opa, Vitor, média 5 e a situação, reprovado. Por quê? Porque 5 é maior ou igual a 7? Não, 5 é menor. Automaticamente está reprovado. Agora, se eu coloco nome, Vitor, 7... nota 2, 8, ó. Vitor, média 8, aprovado, né? 8 é maior ou igual a 7? 8 é maior que 7. Então, ele vai escrever o quê? Aprovado. Então, isso aqui é uma das formas que temos de escrever códigos de uma maneira que o computador entenda. E aqui estamos utilizando o Portugal, né? Assim batizado porque estamos escrevendo códigos em português, para a gente aprender esse conceito.
Porque eu vejo bastante, né, ensinando direto na linguagem de programação, mas muitas das vezes não temos o conhecimento ali do inglês, né? Às vezes o inglês com o inglês fica um pouquinho mais complicado. Então, para aprender, né, para dar um primeiro passo, utilizamos o Visual G, né, o Portugal, para poder ter uma melhor compreensão. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui, deixar um comentário para ajudar aqui na divulgação. E considere se inscrever no canal, caso você queira receber conteúdo de programação. No início do ano agora de 2023, vou montar um curso completo de desenvolvedor front-end, onde lá eu vou ensinar HTML, CSS, JavaScript, né? Vamos aprender lógica de programação e vamos aplicar essa lógica no JavaScript. Então, vai ser bem legal. Beleza? Então, é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima.